Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, são 7h30. Nós estamos recebendo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o ex-presidente da seccional da OAB de Mato Grosso, o advogado Ciel Tavares da Silva Filho. O doutor Ciel publicou recentemente um artigo no jornal A Gazeta e no site Gazeta Digital, mostrando o seguinte, porque há um setor da advocacia brasileira que está pedindo eleições diretas na Ordem dos Advogados do Brasil. Não é eleição direta na Ordem dos Advogados do Brasil? Por exemplo, aqui os advogados votam todos para escolher o presidente da seccional da OAB, não é assim? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Tero. Bom dia para aí, a todos. Aí, agora abriu o microfone. Bom dia, doutor Ciel. Bom dia, Tero. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. E o Conselho Federal que elege o presidente do Conselho Federal. São os 3 conselheiros. Nós temos 3 conselheiros com uma estrutura parecida com o Senado Federal. Cada estado tem 3 conselheiros federais. Esses 3 conselheiros federais votam no candidato à presidência do Conselho Federal. Um detalhe, desde o presidente Reginaldo Oscar de Castro, que faz mais de 20 anos que foi presidente da OAB, não há disputa dentro da eleição, dentro do Conselho Federal. Por quê? Porque é impossível, desde que o Conselho Federal abrace uma candidatura, e logicamente hoje o Conselho Federal tem muito recurso financeiro e atende aos pedidos de cada seccional, é impossível se viabilizar qualquer candidatura de oposição, porque ele não vai ter, o candidato não vai ter um acesso aos eleitores, né, do Conselho Federal. Então, essa forma, por isso que grande parte, hoje, assim, é voz recorrente, né, de todas as rodas de advogados, que esse sistema precisa mudar, né, e a forma que se apresenta é a eleição direta, né, cada advogado votaria, e o que me preocupa, né, assim, você tem, vamos dizer, muito mais, mas 1 milhão de advogados no Brasil inteiro, né, metade desses advogados estão em São Paulo, né, outra, assim, um número significativo no Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Estados como Mato Grosso do Sul, estados menores, Goiânia, eles jamais terão condições de ter um candidato à presidência do Conselho Federal, porque não há número de eleitores suficiente para eleger esse candidato. Então, essa eleição vai ficar sempre restrita aos advogados de São Paulo ou Rio, né? Outra coisa que, assim, me faz ter uma preocupação maior é a questão do poder econômico, né? É notório que uma eleição desse porte não é barata, né? Para você percorrer o Brasil inteiro, fazer campanha em cada estado, né? É uma estrutura considerável que você tem que montar para concorrer ao Conselho Federal. Aí eu pergunto, assim, e o outro perigo que né, assim, é latente é a questão quem tem condições. Será que não é perigoso, por exemplo, um PCC a investir em algum candidato da OAB, algum candidato ao Conselho Federal, para eleger, né, um representante desse segmento? Eu acho que é possível. Eu acho que não tem interesse, não. Estão investindo em juiz, desembargador, ministro. Eu sou exemplificando, né? Assim, eu falo isso de experiência própria. Nos últimos mandatos, o PT teve uma grande influência, né, nas administrações da OAB. Eu cito, por exemplo, o caso do Felipe Santa Cruz, que dizem que é petista, né? Mas ele não nega isso, é legítimo. Não tem problema, é legítimo. Né? Mas não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Né? Lá atrás, o presidente César Brito, com quem eu tenho um bom relacionamento, passou na gestão, foi votada na gestão dele o impeachment do Lula por conta do mensalão. Não passou. Não passou, né? Assim, a OAB, que tem um passado de lutas pela democracia, inclusive pelo impeachment do Collor,
falou que não tinha indício nenhum para poder levar o impeachment do Lula. Quer dizer, se você comparar, né, o crime do Collor, né, com o mensalão, a gente vai brincar até, falar isso daqui é juizado de pequenas causas, né, o que o Collor fez. Então, é isso que me leva a preocupar, né, assim, a minha preocupação é exatamente nesse sentido. Que tipo de interesse vai atrair para dentro da ordem. Logicamente que eu, como ex-presidente, jamais vou dizer que eu sou contra o voto direto. Eu acho que a gente tem que pôr critérios. Como que se faz uma eleição? Uma coisa que hoje eu não, assim, eu acho que precisa mudar é a questão das campanhas estaduais mesmo, né? A prestação de contas, não há prestação de contas, né? Quem que colabora com a campanha do Conselho Estadual? Como se gasta isso? Como se arrecada isso? Quem são os doadores? Então, assim, a OAB, ela tem um passado de luta, sempre na política partidária se posiciona com relação ao abuso de poder econômico. Tem que haver internamente, sim, a gente tem que mostrar da onde vem o dinheiro que se gasta numa campanha eleitoral. É alguma coisa contra o atual presidente? Lógico que não, né? Aliás, eu sou eleitor dele, votaria de novo nele, né? Quer dizer, a discussão aqui não é fulanizada, ela é direcionada ao sistema, né? Vamos lá, a última eleição da OAB, nós tivemos candidatura única. Eu já ouvi a possibilidade de, na próxima eleição, ter candidatura única de novo. Agora, será que isso é a total aprovação da gestão do presidente Leonardo? Ou é a ausência de outras lideranças? Ou é a falta de condição financeira dos possíveis candidatos? Porque para você fazer uma campanha eleitoral do OAB, para percorrer todo o estado, para reunir os advogados, custa 600, 700 mil reais. Não é uma campanha barata. Há sim uma limitação da participação dos candidatos. Isso é inegável. Então, assim, eu só estou cobrando nesse momento que haja uma discussão sobre o assunto, né? Quer dizer, de repente, um sistema misto, direta, mas resguardando a representatividade de cada estado, estados com número X de advogados, tem que ter uma representação permanente. Aqui, hoje, isso não tá na lei, né? Não está em lugar nenhum. Existe um revezamento entre os advogados do Centro-Oeste. Uma vez vai um presidente vai um advogado de Goiânia, outro de Campo Grande, e assim vai, Brasília. Se você perder essa representatividade, jamais Mato Grosso vai sair totalmente do foco. Não, tudo bem, mas veja bem, nesse sistema atual também você não tem quando que um mato-grossense foi presidente nacional da Ordem. Mas vamos primeiro o ouvinte aqui na linha. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, coloca o fone, por gentileza. Você quer fazer alguma pergunta para o doutor Ciel? Sim, mas toda hora. Quem está falando? Neuzito, doutor Fábio, sou ouvinte de sempre. Neuzito do doutor Fábio, você é contra tudo? Como que é aquele slogan seu? Eu não concordo com nada, Neuzito, aquele não concorda com nada. Tá bom, então tá bom. Então com o que você não está concordando, Neuzito? Fala aí. Não, eu queria, na verdade, ele não tem muito que discordar, eu queria a opinião dele sobre se ele acha que a lei é igual para todos, se isso é verdade ou é mentira, porque o processo do pequenininho aqui nunca chega no STF. O Lula chega com 24 horas, ele não acha que é o Lula que manda no STF até hoje. Então, essa opinião que eu queria dele e discordar de tudo, porque tudo tem que ser discutido e melhorado. Um abraço. Muito obrigado, Neuzito. E se ele discordar de você, eu vou discordar dele. E aí, doutor Ciel? Eu já fico orgulhoso, né? Porque ele discordou parcialmente. Mas todos são iguais da lei. Primeira coisa que ele pergunta.
Constitucionalmente sim, né? A Constituição fala isso, né? Então, a Constituição fala isso, mas os né? ministros do Supremo acabaram de decidir que parentes dele não podem ser investigados pela Receita Federal. Essa é a distorção do Brasil atual, né? Quer dizer, as instituições estão fracas, né? Eu acho que... Estão fracas não, estão fortíssimas, estão barrando a apuração de crimes. A instituição que eu falo, representante da sociedade civil, né? Ela não tem mais a mesma legitimidade. O Ministério Público enfraqueceu, a OAB enfraqueceu, todo mundo está fraco. Né? A OAB daqui está forte, hein? Não, a OAB daqui é um capítulo à parte, né? O Leonardo, né? Ele é um bom presidente. Ele entra nas disputas convencionais, né? Poderia entrar em outras, né? Mas no geral ele é um bom presidente. Como aqui, eu repito, se ele for candidato na próxima eleição, eu sou eleitor dele, né? Mas eu acho que eu fui presidente da OAB durante 2 mandatos, né? O segundo mandato é pior do que o primeiro, né? O terceiro deve ser pior do que o segundo, né? Então, assim, eu não acho salutar o Leonardo ser novamente. Não é possível que não tenha outro candidato nas mesmas condições ou melhores condições de ser presidente da OAB. A OAB tem... Mato Grosso tem grandes advogados, grandes lideranças e tal, e tem que haver essa alternância, né? Com todo respeito ao presidente Leonardo, eu acho que não é saudável isso. Pois é, mas o sentimento que você tem é um sentimento de uma boa parte da advocacia brasileira. Se ele for candidato, eu voto nele. A advocacia daqui. Eu acompanho a OAB, todas as direções da OAB, desde o meu mandato, eu acompanhei, né, muito de perto, né? Então, assim, ele é um bom presidente. Mas... Então, por que não repetir o que é bom? Porque eu acho que tem que haver uma alternância. Tem que dar oportunidade para outras pessoas. Existem outros advogados dentro do Conselho Estadual que têm condições de ser candidato. Tá bom, mas precisa pôr a cara e dizer qual que é a proposta, aliás, o que ele faria diferente do Leonardo, para a gente saber que vão mudar por quê, para quê. Né? Aliás, e para onde, né? Tem que fazer. Como é na política. Esse negócio de novo, tá aí. Elegeram a maioria de novos no Congresso Nacional. Aí eles foram lá agora e aprovaram tudo em favor da impunidade. A Câmara dos Deputados hoje é uma grande trincheira de defesa de bandidos desse país. Eles acabaram de aprovar lá que eles estão retirando do pacote anticrime do Moro a questão da prisão em segunda instância. Então, assim, é uma coisa... Essa é a novidade na política. Se você pegar a novidade que tem aqui na Assembleia também, é desastrosa a novidade. Eu lembro do ex-governador Dante e do seu próprio mandato como senador. Né? Quer dizer, se você comparar, né, a atuação de cada um daquela época até hoje, você vê o quanto que nós pioramos. Né? É um cara combativo. O Dante, né, uma coisa que eu sempre cito isso, depois acabei até me tornando do mesmo partido, o Dante era um estadista, né? Hoje, você podia criticar livremente, né? Quer dizer, que ele não misturava as coisas. Sim, os atuais, né, deputados, senadores, a gente nem sabe o que acontece com ele, de que forma vota, né? Porque há um desinteresse total, né, pelo quadro político que sai, né? O ano que vem tem eleição no município. Não sei quem que são os candidatos, né? Quer dizer, o povo, o eleitor não tem uma visão crítica, né, da atuação do político, né? Então, enquanto permanecer isso, vai. E por isso que eu falo que as entidades estão fracas, porque não cobram isso, né? A OAB tem institucionalmente falando, a OAB tem uma atuação perfeita perante os advogados e tal, mas tem os seus interesses políticos também, isso é normal que tenha. Tá, como que você recebeu essa crítica da doutora Selma, a juíza Selma, que falou que a OAB é um antro de pessoas travestidos de advogados e tal, para defender a impunidade nesse país? Ela estava se referindo a essa questão da OAB querer participar e acompanhar os inquéritos do Ministério Público. É a mesma coisa que eu falar que todo senador é corrupto, falar que todo senador pratica corrupção eleitoral porque faz gasto eleitoral fora do período permitido. Então, é uma referência pejorativa, né? Não acrescenta nada ao debate.
fica uma coisa pessoal, né? Todo mundo sabe que ela tem divergência histórica com o ex-presidente da OAB, o Fayyad, que responde ou respondeu um processo na vara dela, né? Então, assim, é lamentável, né, que uma senadora da República representar o nosso Estado com essa visão caolha, né? Assim, infelizmente, eu acho que a OAB tem que responder, mas os eleitores na próxima eleição vão saber diferenciar a atuação dela, né, pela lamentável pela posição que ela teve nessa entrevista. Não sei, inclusive, se ela vai ter nova eleição. Mas vamos aqui só para explicar para o ouvinte. A questão da OAB. A eleição da OAB aqui em Mato Grosso é eleição direta, né? Aqui Aqui, só no Conselho Federal que não, mas aqui é direto. Tá. Você apresenta uma Quando chapa... Você fala, ao votar essa chapa aqui, você já está escolhendo os 3 representantes de Mato Grosso no Conselho Federal, é isso? Sim. Aí tem uma outra distorção que eu gostaria que lá na frente a gente discutisse. A chapa que se apresenta à disputa eleitoral é uma chapa fechada, né? Não há possibilidade, por exemplo, de a oposição ter nenhuma representação, né? Mesmo que ele tenha, assim, 30% dos votos, a oposição não tem nenhum representante no Conselho, que tem que ser modificado isso, né? Para a própria democracia... Você tem que aprender com os políticos. Proporcional... Né? Não tem que aprender com os políticos. Tem que aprender com os políticos é assim, 30% dos votos, você tem 30% do diretório. Coisa assim, mais elementar que existe na política é você ocupar os espaços proporcionalmente. Né? Então, assim, tem que mudar, né? Uma coisa é o Leonardo ser presidente com todo o seu pessoal que foi eleito junto com ele. E eu acho que a oposição é saudável, isso é uma discussão antiga, né? Não é de hoje essa discussão, mas está na hora de a gente voltar a discutir isso. Tem que ter a proporcionalidade, tem que ter uma oxigenação no Conselho. Então, acho que isso daí é muito saudável. Tá. Tá tendo a ideia de... Voltando ao debate. O senhor é contra a eleição direta para presidente nacional da OAB? Porque... Eu sou contra, eu coloquei a preocupação de algumas situações com relação ao abuso de poder econômico. Não sou contra, né? Eu quero assegurar a representatividade, né? Na representação da diretoria do Conselho Federal, por exemplo. São 5 cargos. São 5 cargos. Sim, na diretoria, sim. Então, Mato Grosso... Mato Grosso não tem participação em 5 cargos. Só para citar, o único diretor do Conselho Federal que nós tivemos foi o Cláudio Stabile. Foi o Cláudio Stabile que foi presidente, ele foi secretário adjunto, foi o único dirigente da ordem durante esse tempo todo a ocupar um cargo na diretoria do Conselho Federal. Tem uma coisa errada, né? Se Mato Grosso, se a prevalecer a eleição direta, o advogado, a chapa inteira, né, os 5 cargos na diretoria do Conselho vai ser ocupado por advogado de São Paulo. Por quê? Porque é uma questão numérica. Nós temos lá... Não, mas é uma questão numérica e Jânio Quadros aqui de Miranda, Mato Grosso do Sul, ganhou a eleição de presidente da República. É uma questão numérica e Fernando Collor de Alagoas ganhou a eleição de presidente da República. Você melhor do que todo mundo aqui sabe como é que funciona a eleição. Você não tem capilaridade. É a mesma coisa. Capilaridade. Não tem capilaridade hoje com o WhatsApp, com mídia social, com tudo e tal. Eu tenho certeza que não tem. Logicamente que é uma discussão que tem que ser lançada, tem que ser debatida, mas eu tenho certeza que o advogado de São Paulo, um advogado de renome, ele vai ter melhores condições de ser candidato do que o advogado brilhante daqui, que muitas vezes fica desconhecido no cenário nacional. Tem mais uma pergunta aí do ouvinte, vamos ouvir? Bom dia, Antero. Bom dia, presidente. Qual a posição do senhor sobre profissionais que entram na cadeia carregando celulares para traficantes e outros? O senhor defende aqui a cassação dessas carteiras? Eu queria uma posição do senhor. Um abraço, Mário Márcio Costa Silva.
Perfeito, a cassação, porque qualquer falta ética, né, que venha comprometer a imagem da advocacia tem que ser punida exemplarmente, né? Logicamente, você não pode cassar né, a inscrição imediatamente. Na minha gestão, várias vezes eu fiz uma suspensão preventiva, por exemplo, de advogado que se apodera de recurso financeiro que pertence ao cliente. É suspensão imediata, não. É suspensão na hora, né? Agora, tem que haver um processo, e sim, eu defendo a cassação, não tem a menor dúvida. Tá, mas a questão é a seguinte, também isso acontece porque tem muito corporativismo na ordem dos advogados. Aliás, o Brasil é uma república corporativa, né? Isso não é um privilégio dos advogados. Os professores só pensam nos professores, os médicos só pensam nos médicos, os dentistas só pensam nos dentistas, e os advogados, claro, só pensam nos advogados. Como, por exemplo, todos devem ser revistados na visita aos presídios, menos os advogados. Quer dizer, é um absurdo isso. Quer dizer, qual que é o captus diminuto de revistar o advogado? Por que o advogado vai ser diminuído? Quer dizer, todos são iguais diante da lei, mas o advogado não pode ser revistado. Isso fere o estatuto da advocacia. Quer dizer, essas coisas têm que mudar também. Concordo. Você tem que fazer uma diferença, o que é prerrogativa, que serve para proteger, inclusive, o cidadão, e o que é privilégio. Né? Nós não estamos defendendo privilégio, nós estamos defendendo prerrogativa. Né? Então, no caso específico de presídio, né, você tem detector de metal, né? Agora, fazer revista íntima, né, a advogada, eu acho que é uma coisa desnecessária até porque hoje nós temos sistema de imagens, tal, que, né, eu acho que até seria dispensado. Agora, não se pode generalizar, e qualquer abuso que possa ocorrer nessa distinção entre prerrogativa e privilégio, logicamente tem que ser revisto, tem que ser rediscutido. Então, tem uma pergunta aqui de Ana Rita, do bairro CPA1. Como o advogado social vê o silêncio da direção da OAB? Eu nem sei se a OAB ficou muito silenciosa sobre isso, mas vou reler a pergunta. Como o advogado social vê o silêncio da direção da OAB em relação ao caso de corrupção do paletó do atual prefeito Emanuel Pinheiro? Caso que envergonhou Cuiabá nacionalmente. Ana Rita, Cuiabá, do bairro CPA1. Boa pergunta, e assim, a OAB ela não detém poder de investigação, né? É público notório que o prefeito está sendo investigado, não é a OAB que vai... É público notório? Eu queria saber por quem. Eu acho que pelo menos no Ministério Público deve ser. Eu não sou advogado criminalista, mas eu acho que tem que haver tem que ter uma investigação em curso. Né? Eu, sinceramente... Não. Agora, a OAB, né, eu estou respondendo a pergunta, a OAB não cabe... A OAB pode pugnar, né, pelas autoridades que façam a investigação. Eu estou achando que nem investigado tem. Nem investigação existe. Posso me informar, mas eu tenho quase certeza que tem. Assim, eu já tentei me informar, com membros do Ministério Público, inclusive. Isso está retido com o Fux. Quando o noticiário diz que o Fux já descentralizou isso há muito tempo. Quer dizer, então é uma coisa espantosa isso do Ministério Público. Isso não está com ninguém, não está em lugar nenhum. Não há investigação sobre isso, Ana Rita. Infelizmente, não há nem investigação. Eu acho que eles estão esperando terminar a reeleição. Porque aí quando o cara sai do cargo, né, aí ele é investigado. Se ele não ganhar a reeleição, ele passa a ser investigado. Ou se ele ganhar, ele passa a ser investigado depois da reeleição. É uma coisa bacana que tem no Brasil, que é uma coisa fantástica. Mas ele vai ser julgado, né? Eu sinceramente não sei. Eu não sei se há alguma investigação. Se o Ministério Público também oferecer a denúncia, se não está investigado, não tem como oferecer. Eu prometo, né, me informar sobre isso. Agora, o fato é público notório. Né? Não depende da OAB provocar. Não, o fato é público. Mas não está acontecendo nada. A única coisa que aconteceu é que o eleitor, na urna, puniu todos os que apareceram na imagem. Todos. Todos os deputados federais e estaduais que apareceram naquelas imagens horrorosas perderam a eleição. Né? A eleição municipal menos o Emanuel, que não foi candidato. Pois mas aí é um julgamento do eleitor. Quer melhor do que esse? Eu quero que a justiça funcione.
Eu quero, porque uma propinagem daquela lá, se aquilo não é propina, né? Eu quero, além dessa punição, eu quero que, como tudo, se fosse um pobrete, estava no pau da goiaba doce, como diz o goiabano. Esse está no pau da goiaba doce, né? Se fosse um pobrete, mas como é assim, né? Parlamentar, engravatado, colarinho branco, etc e tal, então pode receber propina à vontade, ainda que tenha sido tudo documentado. Não, tem que ter calma, o devido processo legal, etc e tal, e nunca anda. E ninguém sabe, nem o Ministério Público sabe se existe investigação. Aliás, o Ministério Público acha que isso está em Brasília. E o Fux já declarou à imprensa brasileira que já mandou para cá. Não, bacana. O órgão da investigação não está investigando. É um negócio espetacular. Primeiro ele tem que ser investigado também, né? Porque não, lógico, tem que ter direito de defesa, né? Lógico. Outras coisas. Agora, eu sou ex-presidente da OAB, não ocupo hoje cargo, só sou ex-presidente da OAB. Eu tenho certeza que o doutor Leonardo está nos ouvindo e eu vou, né, vou falar com ele sobre essa posição e a gente volta a falar sobre esse assunto. Tá, doutor Luciel, então, voltando aí à questão da OAB, eu não vejo problema de ter eleição para presidente da OAB e que os outros cargos sejam preenchidos da forma que são. E que os outros cargos sejam preenchidos da forma que são. E o presidente da OAB ser por votação direta. Olha, numa eleição de advogados, eu acho que vão surgir tantas teses boas, bonitas, etc. e tal, para os advogados debaterem, que eu acho que seria uma experiência democrática a ser vivida. Ora, o Léo aqui é eleição direta. Sim. Você foi presidente da OAB, eleição diretíssima. Certo. Todos os que foram presidente da OAB, Cláudio Stabile, Fayad, você, Rubens de Oliveira, doutora Maria Helena Povas, o doutor Leonardo, todos passaram por eleição direta. Por que esse processo não pode acontecer na Ordem dos Advogados do Brasil Nacional? Pode, desde que as regras sejam bem definidas, né? Prestação de contas, de onde vem o dinheiro, né? Condições de igualdade para todos os candidatos. Tem que estabelecer, inclusive, limite de gastos. Tudo isso daí. Como acontece, isso pode regulamentar, como acontece na regulamentação das eleições. O presidente Reginaldo, que para mim foi um grande presidente, até porque eu fui presidente na gestão dele, né? Ele falou assim, precisa acabar com esse negócio de advogado, o presidente do Conselho Federal se apresentar à nação como advogado. Quer dizer, alguns advogados o pessoal ninguém conhece, né? Quer dizer, isso perde um pouco a legitimidade do presidente. Tá, tem mais duas perguntas aqui e aí depois nós vamos encerrar a entrevista. Vamos ouvir as perguntas. Bom dia, Antero. Você acha que eu discordo? Quero discordar agora. Que a revista íntima é para todo mundo. Tem que passar a mão no advogado também, não é só em mim, não. Se for lá, por que passa a mão em mim não pode passar no advogado? Eu mesmo, ser humano que eu, não concordo com esse senhor aí, não. Tem que, se for para revista íntima, é para todo mundo. Até um juiz, se for entrar lá. Pode confiar em ninguém nessa terra. Tá certo, Elzito. E tem que passar a mão com jeito, né, Elzito? Eu acho que se a revista for de passar a mão, passa a mão. Mas dá para fazer revista não só do advogado, como quem não é advogado também, sem passar a mão em ninguém, né? Dá para detectar isso. Né? Mas o Neuzito já discordou de você. Eu estava aí no bem. Muito obrigado, Neuzito, pela sua participação. E fique atento aí, se ele falar mais alguma besteira aí, você rufa o pau de novo. Vamos ouvir aqui mais um ouvinte. Bom dia, Capital FM, é o Juliano aqui do Jardim Paula 1. Antero, bom dia. A respeito aí do nosso, né, do tema aí, a respeito do nosso prefeito, eu fico indignado. Eu fico indignado com a população. Cuiabá, infelizmente, eu vou falar bem a verdade, o povo merece esse prefeito, entendeu? A população cuiabana merece, porque o fato tá aí. Na urna ninguém fez nada. Então, tenha um bom dia. Essa fica aí a minha indignação. O povo merece, tá certo? Obrigado, bom dia. Tá, tem mais uma. E você responde as duas juntas? Tem mais uma. É Adélio da Várzea Grande, tá, Antero?
Bom dia, Antero. Bom dia, entrevistado aí. Bom dia. Antero, eu queria saber do entrevistado aí, eu sei que muita coisa da OAB, muitas decisões saem a nível nacional, que às vezes a regional não participa, né? Mas, assim, por que a OAB defende tanto o criminoso, o lado do criminoso, principalmente com a sua área de direitos humanos, e não defende a sociedade? Um exemplo claro é quando um pai de família, na legítima defesa, mata um criminoso, e aí ele sofre as sanções da lei, porque a lei é para todos, né? Em teoria, né? Segundo ele, é igual ele falou aí na Constituição, né? Mas na prática não é. Então o cara vai preso, se for pego em flagrante, vai preso em flagrante. E por que a OAB não vai lá junto com ele para ajudar a defender esse cidadão aí? Por que a OAB não está próximo desse cidadão para defender os direitos dele? Mas quando é um bandido, a OAB, a área de direitos humanos da OAB está sempre junto do bandido. Adélio da Várzea Grande, tá, Antero? Tá aí, essa é a pergunta do Adélio. É uma discussão antiga, né? Essa questão de se misturar defesa dos direitos humanos como defesa de bandido, né? Em qualquer situação em que houver desrespeito aos direitos humanos, a gente tem a OAB como defensora como representante da sociedade civil, tem que se posicionar. Ela não está defendendo o bandido, ela está defendendo que o devido processo legal seja respeitado. Não tudo que a gente está vendo, né, de errado no país não pode ser acreditado à omissão da OAB. É porque a sociedade tem que se deteriorado, né? Mas não é a culpa da OAB de defender bandido. Então, lógico que todo mundo tem direito à defesa, né? Então, eu sei que a imagem da OAB fica um tanto, né, assim, sempre sendo questionada por conta desse posicionamento, que a OAB só defende bandido. Não é isso, defende os direitos humanos. Existe, se o senhor for amanhã agredido de alguma forma, eu espero que a OAB esteja presente para te representar, se o senhor tiver algum dos seus familiares agredido, desrespeitado, na prisão ser torturado, a OAB vai estar lá para defendê-lo, né? Então, assim, não pode se generalizar, né? Então, assim, a sociedade faz uma confusão, eu acho que totalmente justificável, mas faz essa confusão. Agora, com relação à pergunta anterior, eu acredito sim que o Emanuel vai ser julgado, né, nas próximas eleições municipais, né? E com relação ao processo, eu vou procurar me informar, mas eu confio na sua balizada opinião, dizendo que não há nada em investigação. Não, o que me disse isso foi o Procurador-Geral de Justiça, o Zé Antônio Borges, que não veio nada para cá, que está tudo em Brasília paradinho. Você já respondeu com isso ao Adalberto de Várzea Grande. Ele está dizendo que incrível que o advogado não saiba, como o caso do Emanuel e de outros praticantes de corrupção, quando em certos outros casos a OAB cai de pau em cima. Isso já praticamente respondeu ao Adalberto. Assim, eu respondo e esclareço novamente, né? Assim, eu não sou o atual presidente, eu vim trazer aqui um assunto para reflexão. Não sou advogado criminalista, então essa crítica assim, não se aplica a mim. Mas eu entendo do que o senhor está falando e respeito sua opinião. Tá, tem um ouvinte ainda na linha e vamos encerrar. E tira o telefone do Gancho, porque senão eu não conseguimos encerrar a entrevista. Alô? Bom dia, Antero. Bom dia, quem fala? É o Paulo Roberto aqui do centro. Paulo Roberto, qual que é a sua pergunta para o doutor Ciel, Paulo Roberto? Então, a respeito do que o participante anterior falou sobre a questão dos advogados defenderem mais os bandidos do que a população, eu entro na seguinte questão. A pessoa vai cometer um crime por defender a família e vai presa. E os direitos dela de sustentar a família dela vai ser cerceado. E é isso aí que a gente fica pensando. É mais ou menos o que é o seguinte, o Manuel faz em colocar o dinheiro no paletó. Oi? Estou ouvindo, pode falar. Tá. Eu colocar o dinheiro no paletó e a gente ser cerceado de saúde, de educação. E toda a Assembleia Legislativa foi conivente. Quando não pegou, pelo menos foi conivente e não denunciou o que aconteceu.
esses direitos que a gente cobra, não é outra coisa. Tá certo. Tá entendendo, Antero? Tá ok, Paulo. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. O povo está indignado com isso. Não, eu acho plenamente justificável essa indignação, que eu acho que não é geral, né? Eu digo que, mais uma vez, né, quer dizer, eu espero, né, que a OAB defenda algum dos seus parentes se um dia tiver os seus direitos violados. Agora, a OAB ela não é um poder constituído, né? Ela leva, né, os problemas às autoridades. Então, acho que não tem assim, a condição de intervir nessas relações. Logicamente. Quem pode fazer essa defesa é a Defensoria Pública. Exatamente. Né? Normalmente quem faz é a Defensoria Pública. Mas, doutor Luciano, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço e sempre é um prazer estar com vocês. São 8 horas e 5 minutos em Cuiabá.